Saúdo você com a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao meu canal Aprendendo Bíblia. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje nós faremos uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso, uma das orações mais icônicas da Bíblia, uma das principais orações, pois foi o nosso Senhor Jesus Cristo que ensinou a todos nós, a princípio os seus discípulos, que questionaram como nós vamos orar. E Jesus ensinou um modelo de oração que muitas vezes nós não conseguimos entender que é um modelo de oração e nós às vezes usamos de repetições como fosse uma música ou um refrão decorado. E eu creio que a gente não deveria utilizar a oração do Pai Nosso dessa forma, tá certo? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos conversar sobre este assunto. Se inscrevam aqui no canal Aprendendo Bíblia e ative o sino de notificações para mais vídeos como este, tá certo? Não se esqueça de participar também dos nossos grupos aí no WhatsApp, onde nós temos estudos ao vivo com vocês, todas as quartas-feiras às 8 da noite. Eu espero contar com vocês neste grupo, tá bom? Muito abençoado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a oração do Pai Nosso, como eu disse a vocês, eu penso que seja um modelo de oração que Jesus buscou ensinar para os seus discípulos, para os seus seguidores, naquele momento que ele foi questionado. E nós devemos entender cada parágrafo dessa oração para que a gente possa intensificar em espírito toda a adoração a Deus em cima de cada um dos parágrafos. A oração do Pai Nosso, ela não deve ser uma oração que é feita como uma coisa decorada. Vou orar, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí no outro dia, Pai Nosso que estais no céu, santificado. Não que seja errado você, uma vez ou outra, orar dessa forma, obviamente, essa foi a oração que Jesus ensinou. Mas eu creio que no Espírito nós temos muito a evoluir dentro disso que Jesus nos ensinou, dentro desse resumo que Jesus nos passou de como deveríamos nos dirigir em oração a Deus, que agora, como ele disse, seria chamado de Pai. Então, ele já começa dizendo, Pai Nosso que estais no céu, mostrando que nós temos que nos dirigir a Deus como Pai, porque Ele é Filho unigênito e a sua morte nos fez filhos também de Deus. Então, se nós somos filhos, é porque nós temos um Pai. Então, que nós nos dirijamos a Deus como nosso Pai, tratemos Ele como Pai. Olha que linguagem mais íntima, não é? E aí ele diz, santificado seja o seu nome. Então, o próximo passo da oração é lembrar que nós temos que exaltar o nome de Deus. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo nos auxilia a orar. O apóstolo Paulo fala isso em uma de suas cartas. E quando o Espírito Santo nos auxilia a orar, porque a gente nem sabe orar como convém, a gente vai intensificando em cima de cada um desses parágrafos da oração do Pai Nosso. Então, santificado seja o seu nome, eu vou adorar a Deus agora, intensamente. Então você clama a Deus chamando por Pai e você começa a idolatrá-lo, você começa a trazer o seu louvor, a sua dedicação a Ele. Tu és magnânimo, santificado seja o seu nome, a sua presença no céu é motivo de alegria para todos os anjos, todas as criaturas celestiais, todas as nações têm seguidores do Senhor clamando o seu nome, porque tu é grandioso, sabe? Uma verdadeira exaltação. Depois do santificado seja o teu nome, vem a nós o teu reino, que como Jesus explicou, o reino de Deus não está aqui ou ali, em alguma localização, está dentro de nós. Então que Deus possa colocar o reino dele dentro de nós, clamemos nesse sentido também, intensifiquemos nossa oração, multipliquemos nossas palavras sobre esse parágrafo, Santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, mostrando que a vontade de Deus deve ser feita e nós queremos que ela seja feita tanto na terra como no céu, ou assim na terra como no céu, porque alguns acreditam que quando ele fala na terra a sua vontade tem que ser feita como no céu, é porque no céu a vontade de Deus é sempre feita. Então, tudo que Deus ordena lá, a vontade dele é feita. Não tem corrupção, não tem pecado lá. Então, Jesus diz que nós devemos orar pedindo que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Agradecer pelo pão de cada dia é muito importante. Jesus coloca isso e se você não agradece pelo seu alimento, comece a agradecer. Jesus fazia isso
em todos os momentos que ele começava a se reunir ali para comer, dava graças aos alimentos, né? E ensina isso na oração do Pai Nosso. Agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, Deus. Muito obrigado, o Senhor não tem deixado faltar nada aqui. Perdoe nossos pecados. Pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, humildemente, e assumir que perdoamos aqueles que nos ofendem também. Porque Jesus disse que se você não perdoar aqueles que te ofendem, quando eles vierem se arrependendo, te pedir perdão, nem que seja 70 vezes no dia, que Deus também não vai perdoar suas ofensas, porque você está no mesmo nível de qualquer um pecador aqui na terra. E como que você, no mesmo nível de um pecador, não perdoa, e você quer que Deus, que está no nível tão elevado, te perdoe? Então, tem até uma parábola para isso, né? Que é a parábola do credor incompassivo. Pesquise aí, bem interessante essa parábola. Então, perdoe nossas ofensas, Senhor, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Pedir para que Deus não deixe a gente cair em tentação, que livre toda a tentação, seja uma mulher diante de um homem tentando, cobiçá-lo e ele cair nessa cobiça, seja uma pessoa por sentimentos de avareza, começar a querer roubar as coisas dos outros, que Deus tire a tentação da nossa frente, né? E livra-nos do mal, todo tipo de acidente, todo tipo de situação. Então você pode intensificar, você pode ir orando, peça auxílio ao Espírito Santo, porque Ele vai orar como convém, porque Deus é Espírito e a gente tem que se comunicar com Ele em espírito e em verdade, como Jesus disse. E a oração do Pai Nosso, ela pode ser prolongada aí de menos de 1 minuto, dependendo como você ora, a velocidade que você ora, para 10, 15, 20 minutos, até meia hora, até mais do que isso. Quanto mais Espírito Santo tiver aí, mais a intensidade vai ser alta e você vai ter mais assunto para falar com Deus dentro desses poucos parágrafos que Jesus ensinou ali para a gente, né? E aí no final da oração ainda, se eu não me engano, um dos apóstolos, talvez Mateus, não sei, ou Marcos, diz: porque teu é o reino, teu o poder e tu é a glória para todos sempre. Então isso mostra o quê? Olha, Senhor, eu fiz toda essa oração, eu orei tudo isso daqui, sabe por quê? Porque teu é o reino, você é o dono, tu é toda a glória. Para quem que eu vou recorrer? Para um rei, para um governador, para um presidente, para qualquer homem? Não, tu é a glória, eu estou colocando nos teus pés porque tu é a glória. E teu poder é todo poder. Tu é o magnânimo, por isso que eu estou colocando diante do Senhor esses pedidos de oração no meio do Pai Nosso, esse clamor. Por isso que eu estou clamando ao Senhor, porque eu sei que é o Senhor que faz. Eu tenho certeza disso. E Deus gosta de uma oração feita em espírito e em verdade. Então que você possa ter aberto um pouco a sua mente para essa questão da oração do Pai Nosso e possa clamar toda vez que for orar pelo Espírito Santo, para que você possa conversar com Deus como convém. Porque senão a gente acaba pedindo o que não devemos, querendo o que não devemos. Aí Jesus fala: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem como pedir. Não está orando com o Espírito. Aí é difícil, né? Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja contigo sempre.